Diz assim a palavra do Senhor. Marcos capítulo 4, versículo 35 ao versículo 40. Diz assim a palavra do Senhor. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-lhe, dizendo-lhe: Mestre, não te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Podeis assentar, irmãos. Foi marcado por muita intensidade, né? Jesus, por onde ele passava, Jesus não perdia a oportunidade. Jesus, ele estava no deserto, ele estava ensinando, ele estava na cidade, ele estava ensinando, curando, libertando. Jesus não perdia tempo com coisas banais desta vida. Por onde Jesus passava, ele aproveitava o mínimo de tempo que ele tinha, ele aproveitava para falar a respeito do reino de Deus. Se nós abrirmos o evangelho escrito por Mateus, nós vamos perceber isso. No capítulo 3 de Mateus, nós vamos ver Jesus sendo batizado por João. Logo em seguida, após ele ser batizado, no capítulo 4, nós vamos ver Jesus sendo levado pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E no deserto, Jesus é tentado pelo diabo, e através da palavra, Jesus vai vencer toda a tentação ali no deserto. E após vencer a tentação na palavra de Deus, os anjos chegam e alimentam o Senhor Jesus Cristo. Também no capítulo 4 de Mateus, nós podemos perceber Jesus escolhendo ali os primeiros discípulos para segui-lo. É bem verdade que logo após escolher os primeiros discípulos, já no capítulo 5, Jesus então vai demonstrar qual era a sua prioridade no seu ministério. A palavra do Senhor Jesus diz que em João, no capítulo 21, versículo 25, que Jesus operou muitos milagres no seu ministério. É uma verdade. João registra que se fosse para registrar todos os milagres realizados por Jesus, não caberia no mundo livro suficiente para registrar todos os milagres que Jesus realizou. Mas a prioridade de Jesus não era somente curar, libertar, não. Era sim ensinar as verdades do reino de Deus. E essa deve ser a nossa prioridade na nossa vida. Não perdermos a oportunidade com coisas banais do nosso dia a dia. Não deixarmos ser distraídos com aquilo que o mundo tem para nos distrair. Porque essa é a vontade do inimigo da minha vida e da sua vida. Tirar o nosso foco, tirar o nosso objetivo. E ele fez tudo isso para tentar tirar o foco de Jesus. Mas Jesus sempre, na palavra do Pai, ele vencia todas as tentações. No capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, nós vamos ver Jesus colocando em prática os seus ensinamentos. Jesus vai tratar de vários assuntos importantes para a caminhada dos seus discípulos e das multidões que o acompanhavam. Por onde Jesus passava, grande multidão acompanhava, apertava Jesus para ouvir os seus ensinamentos, também para receber algo da parte do Senhor Jesus. Nós podemos perceber isso. Após ser tentado pelo inimigo, ele vai chegar então, uma grande multidão o esperava. Ele vendo aquela multidão, ele vai subir ao monte, e ali então se inicia o Sermão do Monte. Sermão este conhecido por muitos, o famoso Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte. E ali Jesus vai tratar de vários assuntos. Do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, Jesus então vai explanar esse ensinamento a respeito de vários assuntos da nossa vida, assuntos esses cotidianos que com certeza é de grande valia para mim e para você, para nós aplicarmos no nosso dia a dia. E agora já no capítulo 8, nós podemos ver Jesus colocando em prática tudo aquilo que ele ensinou na teoria lá no monte, no Sermão do Monte. Agora a partir do capítulo 8 de
Mateus, Jesus colocando em prática. Jesus revelando a sua autoridade sobre as enfermidades. Jesus curando enfermos. Jesus libertando. Jesus tendo misericórdia dos menos favorecidos. Tudo aquilo que ele ensinou, agora ele vai mostrar na prática. Isso traz para a minha vida e para a sua vida uma reflexão. Não basta apenas eu conhecer de forma teórica, mas eu tenho que aplicar. Nós temos que aplicar na nossa vida. Jesus ele traz esse aprendizado para nós. Nós vamos ver que no capítulo 8 ele purificando um leproso. Quando ele desce do monte, sai um leproso, então é encontro dele. Ele então vai curar aquele homem, vai trazer libertação para aquele homem. Logo após ele vai ter misericórdia diante de um centurião de Cafarnaum, que chegou perto dele, se prostrou diante dele, clamando, não somente pela vida dele, sim, mas clamando pelo seu servo. E ali Jesus vai se mover de íntima misericórdia para aquele homem, e então vai curar também a vida do servo daquele homem. Logo em seguida nós vamos ver Jesus chegando na casa da sogra de Pedro, e ali Jesus vai ver aquela mulher enferma, e Jesus vendo o sofrimento daquela mulher, ele então vai tocar naquela mulher e vai repreender aquela enfermidade. Jesus colocando em prática tudo aquilo que ele havia ensinado para aquela multidão e pelos seus discípulos. E agora sim nós vamos entrar no texto que nós acabamos de ler. O texto diz que naquele dia, já sendo tarde, após Jesus então passar o dia todo ensinando, curando, libertando aqueles que estavam cativos pelos espíritos imundos, Jesus então vai acender o coração de Jesus o desejo de entrar no barco e partir para o outro lado do lago. O desejo de Jesus era chegar à região de Gadara. Daqui a pouco nós vamos ver qual era o propósito de Jesus. E o texto diz que já sendo tarde, Jesus vai fazer uma promessa para os seus discípulos. Jesus vai dizer, passemos para o outro lado. E logo no versículo 3 vai dizer, e eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Mas só que diante dessa decisão do Senhor Jesus, a palavra do Senhor diz que eles entram naquele barco e iniciam então a travessia. E o texto diz logo à frente que já quando eles estavam navegando na direção, rumo a Gadara, vai levantar então uma grande tempestade. Aquela tempestade não era de chuva, não era um vento. A palavra de Deus diz que a tempestade era tão grande que o vento tocava sobre aquele lago e as ondas cobriam aquele barco. E aquele barco já estava se enchendo de água, pronto a perecer. Isso aqui eu trago um aprendizado para nossas vidas. Quem aqui em algum momento da caminhada nunca se deparou com as tempestades da vida? Algo que estava ocorrendo tudo bem, assim como estava aqui na vida desses discípulos. Entraram no barco, Jesus estava com ele, tudo caminhando perfeitamente. Mas de uma hora para outra levanta-se então aquela grande tempestade. Muitas das vezes acontece assim na minha vida e na sua vida. Tudo está correndo tranquilamente. Deitamos e ao levantar recebemos uma notícia não desejada, inesperada. Todos aqui eu creio que já passou por isso. Nessa semana nós vivenciamos muito isso na nossa família. Tudo correndo perfeitamente. Quando de uma hora para outra, a tia do presbítero Edivar está fazendo planos para o outro dia. Poucos minutos depois, a prova o Senhor levava. Algo que acontece inesperadamente. E como foi dito muito bem para a nossa irmã Néia nessa noite, como está a nossa vida? Isso serve de reflexão para a nossa vida, para a minha vida e para a sua vida. Como está a nossa vida? Será que nós estamos preparados para esses momentos? Será que nós estamos com o nosso coração firmado no Senhor Jesus? É algo que vem de uma hora para outra, irmãos. A saúde está boa, mas de uma hora para outra chega o diagnóstico de uma enfermidade. Tempestades da vida, todos nós estamos sujeitos às tempestades da vida. Enquanto nós estivermos caminhando sobre a face dessa terra, nós estamos sujeitos às tempestades da vida. Os discípulos também estavam. O que eu acho interessante é que, quando a tempestade então se levanta contra aquela embarcação, no versículo de 38 diz que
enquanto aquelas ondas, devido ao forte vento, enchia o barco de água, Jesus estava na polpa do barco, dormindo sobre uma almofada. E os discípulos então vão despertar ao Senhor Jesus. Eles vão dizer: mestre, não se dá que pereçamos? É importante nós destacarmos que ali naquela embarcação havia homens ali que tinham experiência, convivência com o mar bravio. Estava ali Pedro, André, Tiago, João, todos homens pescadores, estavam acostumados com tempestades, estavam acostumados com o mar bravio. E nesse momento aqui, imagino eu que com a experiência que tinham, aqueles homens até tentaram com seus braços ali sobreviver diante daquela tempestade. Imagino eu que eles tentaram conduzir aquela embarcação com a força do seu braço. E é assim que acontece na minha vida e na sua vida. Às vezes, diante das lutas, das dificuldades, eu e você, nós até tentamos, nós nos esforçamos. Às vezes nós temos conhecimento de certa área, as lutas chegam e nós não nos acovardamos, não. Nós até tentamos, lutamos, mas às vezes a tempestade é tão grande que a força do nosso braço, o nosso conhecimento intelectual, ele não é suficiente para nós vencermos essas dificuldades da vida. Foi isso que esses discípulos aqui se depararam. Homens experientes no mar, experiente na arte da pescaria, tinha conhecimento da embarcação. Ao iniciar aquela jornada, imagino eu, que o mar estava tranquilo. Com certeza, quando Jesus chama ele para entrar naquela embarcação e iniciar, eles olharam e disseram: vamos, o tempo está propício para a navegação. Porque se naquele momento ali, se já estivesse armando uma grande tempestade, imagino eu, pela experiência que eles tinham, o que eles iam virar para Jesus e falar: mestre, o tempo não está para a navegação, vamos aguardar, vamos esperar a tempestade passar, então seguindo. Mas não, tudo estava perfeitamente tranquilo. E assim é na minha e na sua vida. Todos nós estamos sujeitos a essas situações adversas na nossa vida. Mas eu acho interessante que, quando bate o desespero ali nos seus discípulos, eles vão dizer para o mestre, até num tom de murmuração, eles vão dizer: mestre, não te dá que pereçamos? O que eu acho interessante é que no início Jesus havia feito uma promessa para eles: passemos para outra banda. Mas diante da adversidade, diante da tempestade, eles esquecem da promessa que Jesus havia feito. E às vezes isso acontece muito na minha vida e na sua vida. Às vezes Jesus nos fez uma promessa, diante das lutas, da dificuldade, nós nos esquecemos da promessa que Jesus fez para mim e para a sua vida. Eu quero te dizer nessa noite que eu não sei o que você está passando, o que você tem enfrentado, mas não deixe que as lutas dessa vida, que as tempestades dessa vida, venham arrancar do seu coração, ou venham buscar a sua vista a promessa que Deus fez para a tua vida. A tempestade pode estar assolando a sua vida, a tua embarcação, mas a promessa ela continua de pé. Em momento algum aqui diante da tempestade, Jesus retirou a promessa que ele havia feito, não. A promessa ali ainda estava de pé: passemos para o outro lado. Jesus tinha total convicção que, independente do que iria acontecer no meio daquele lago, eles chegariam de outro lado. Nada poderia impedir a chegada de Jesus do outro lado. Mas os discípulos ali, irmãos, eles vão ficar nervosos ali. E assim acontece na minha vida e na sua vida. Às vezes a luta vem, a dificuldade bate, o desespero bate, e muitas das vezes nós achamos que estamos só. As lutas dessa vida, as tempestades dessa vida, muitas das vezes elas têm o poder de colocar no meu coração, na minha mente, que eu estou só, que eu não vou conseguir e que eu vou perecer. Foi assim que aconteceu com os discípulos. Jesus estava no barco, mas mesmo Jesus estando no barco, eles ainda achavam que iriam perecer. O desespero bate, isso é normal na vida de qualquer ser humano. E como eu disse que o ministério de Jesus ele foi tão intenso, a ponto de Jesus não perder a oportunidade. Jesus era 100% Deus, mas também era 100% homem. E ao iniciar aquela jornada ali, aquela navegação, o Senhor Jesus ele vai para a polpa do barco e ali ele descansa, ele vai descansar. O cansaço bate no corpo físico de Jesus.
é que eu digo, Jesus era 100% Deus, mas também era 100% homem. E na sua natureza humana, Jesus também sentia cansaço. Jesus sentia frio. Jesus sentia sono. Jesus sentia sede, fome. Não é diferente da nossa vida, irmãos. Mas Jesus tinha os mesmos sentimentos que nós. Deus ele é tão perfeito que ele envia o seu Filho na forma humana para sentir tudo aquilo que nós sentimos e através da vida dele nós aprendermos com ele. Jesus ele sofreu tudo aquilo que nós passamos, tudo aquilo que nós sofremos, mas ele superou todas as coisas. E neste momento aqui, então, decorrer de todo aquele dia, o cansaço vai bater em Jesus. Ele vai para a parte de trás daquela embarcação e ali ele vai repousar e ali ele vai descansar. Por que Jesus descansava em meio à tempestade, irmãos? Ao contrário dos discípulos, que no momento de adversidade, no momento da tempestade, eles esqueceram da promessa, Jesus não. A promessa ainda se mantinha de pé para o Senhor Jesus. Jesus ele não se esqueceu da promessa diante das lutas. Jesus ele tinha total confiança no Pai que ele enviou. Jesus ele tinha total confiança no Deus, no Pai que enviou. Em momento algum, Jesus se desesperou. Isso traz um aprendizado para a nossa vida. Independente das lutas, das diversidades que nós iremos enfrentar, nós devemos ter essa confiança que o Senhor Jesus tinha aqui. Confiança na promessa que Ele nos fez. E que promessa foi essa, irmão? Jesus, quando partiu para junto do Pai, Ele fez uma promessa para os seus discípulos. Disse que Ele iria para o Pai, mas que Ele deixaria um Consolador. Ele não deixaria os discípulos, nós aqui órfãos, não. Ele enviaria o Espírito Santo, e hoje esse Espírito Santo ele habita dentro de mim e de você. E olha que privilégio para mim e para você, ter o próprio Espírito Santo, ou seja, Jesus, habitando dentro de nós, para nesses momentos de luta, de aflição, nós termos a paz que Jesus estava aqui. Em meio à tempestade, o vento era contrário, combatendo aquela embarcação, aonde estava enchendo aquele barco de água, mas Jesus estava descansando. Isso traz aprendizado para as nossas vidas, irmãos. No momento de crise da nossa vida, nós devemos descansar no Senhor. Devemos confiar no Senhor, que Ele é poderoso. Em momento algum, irmãos, nós devemos abandonar aquilo que Deus tem colocado na nós. Foi dito nesta noite aqui. Aquilo que o Senhor colocou na minha mão e na sua mão, não abandone. Por mais que as lutas venham, por mais que as dificuldades venham assolar a minha vida e a sua vida, não deixe de fazer aquilo que o Senhor nos ordenou. Que é de que por onde nós passarmos, nós anunciarmos o Evangelho de salvação. E nós vamos ver que o propósito do Senhor Jesus era chegar do outro lado. Os discípulos então vão despertar o Senhor Jesus. E ao ser despertado, o Senhor Jesus ele vai repreender aquela tempestade. Ele vai dizer ao mar: cala-te, aquieta-te. E naquela mesma hora o vento se aquietou e houve grande bonança. A tempestade era tremenda, irmãos, mas o Senhor ele está acima de qualquer tempestade. Não há problema que nós venhamos enfrentar na nossa vida que o Senhor Jesus não é capaz de resolver. Por mais que aos nossos olhos pareçam difíceis, impossíveis, barreiras que vêm surgir na nossa caminhada, que aparentemente parece impossível de transpor, mas se nós estarmos firmados com o Senhor Jesus, nós chegaremos do outro lado. O que eu acho interessante nessa passagem, que após Jesus dar uma ordem para aquela tempestade, naquele mesmo momento, aquela tempestade, o mar e o vento vai obedecer à voz do Senhor. O Senhor Jesus, Criador dos céus e da terra, vai dar uma ordem ali para a natureza, e naquele mesmo momento, o mar se fez bonança, e eles seguiram aquela jornada, aquela navegação. O que eu acho interessante, se nós lermos logo após, Jesus ele vai enfrentar essa tempestade com um objetivo, com um propósito. E que propósito era esse? Os irmãos lerem logo no início do capítulo 5. Jesus ele não fez aquilo por acaso, não. Ao chegar do outro lado, Jesus vai trazer libertação a um homem que estava possesso com o espírito imundo. Jesus ele enfrenta uma tempestade por causa de uma única alma. E isso traz um aprendizado para as nossas vidas. Nós não devemos medir esforços. Irmãos. Quantas vidas estão aí fora sendo ceifadas pelo inimigo das nossas almas? Quantas vidas têm se perdido? E como nós temos procedido diante disso?
Isso traz um aprendizado para mim e para a sua vida, que nós devemos sempre estar levando esse evangelho de salvação. O evangelho é esse que tem poder para curar, que tem poder para salvar, libertar. Jesus então ele enfrenta essa tempestade, e nós também devemos enfrentar a tempestade do dia a dia da nossa vida. Sempre que nós estivermos na caminhada, tempestades aparecerão, tempestades surgirão. Às vezes ensina-se aí fora que quem é servo do Senhor não passa por lutas, não passa por tribulação, não passa por adversidade. Passa sim, irmãos. Quem fala que crente não fica doente está enganado. Enquanto nós estivermos sobre a face dessa terra, nós estamos sujeitos a tudo isso. Mas é bem verdade que, se nós estivermos firmados com o Senhor Jesus, não importa a tempestade que se levantar contra a minha vida e contra a sua vida, nós prevaleceremos. Por quê? Nós vimos aqui que o nosso Senhor, Ele é fiel, Ele é superior a qualquer adversidade. E assim como Ele foi aqui com seus discípulos, dando ali tranquilidade para eles prosseguirem naquela caminhada, naquela jornada, vai ser assim na minha e na sua vida. Independente de quem você esteja passando, não desista da jornada, não desista de caminhar, não desista de perseverar na caminhada, porque os planos do Senhor para mim e para a sua vida, irmãos, são muito maiores. Aquilo que o Senhor tem reservado para mim e para você, nós não temos noção do que o Senhor tem para mim e para a sua vida. E o inimigo ele não fica satisfeito com isso. O propósito do inimigo da minha vida e da sua vida é fazer com que você pare diante das lutas e das adversidades. O propósito do inimigo aqui era que eles não chegassem do outro lado, para trazer libertação para aquele homem, para aquele jovem. E assim também na minha vida. O Senhor sabe do seu chamado. O Senhor sabe do meu chamado. O inimigo também sabe disso. E a todo tempo ele vai fazer com que você não persevere. A todo tempo ele vai tentar colocar no seu coração que você não é capaz, que Jesus te deixou, que Jesus te abandonou. E isso é uma verdade. Todo tempo ele vai querer colocar isso no seu coração. Mas Jesus, ele nunca nos abandona. Às vezes a tempestade dessa vida nos leva a acreditar que nós estamos sós, né? Muitas das vezes a luta é tão grande que nós olhamos para o lado, não vemos os irmãos, né? Às vezes nós achamos que estamos sós, mas Jesus ele nunca nos abandona. Se Jesus está no nosso barco, irmão, nós não vamos perecer. Jesus estava ali descansando. O silêncio de Deus não quer dizer ausência, não. O Senhor estava ali em silêncio, descansando, mas ele não estava ausente, ele estava ali do lado. E no momento certo o Senhor vai então se despertar e vai repreender aquela tempestade. E assim na minha e na sua vida. Eu não sei o que você tem passado, o que você tem enfrentado, mas nesta noite você tem a oportunidade de despertar o Senhor Jesus. Talvez você esteja enfrentando uma tempestade tremenda, que você acha assim como os discípulos achavam que eles iriam perecer. Mas a noite é oportuna para você despertar o Senhor Jesus. Chame a atenção de Jesus nesta noite. Às vezes você pode achar, eu estou só nessa caminhada, eu estou sozinho nessa tempestade. Eu quero te dizer uma verdade, você não está sozinho. Jesus está na sua vida, Jesus está no seu barco. E se Jesus está na sua vida, está no seu barco, você não vai perecer, tenha certeza disso. Não deixe que o inimigo venha colocar na sua vida que você está sozinho, você não está. Os discípulos aqui achavam, quando eles dizem aqui, Senhor, não importa que pereçamos, para os discípulos já estava tudo perdido. Para os discípulos ali, aquela embarcação já iria naufragar. Mas Jesus não, Jesus vai dar uma ordem e o mar vai se acalmar e vai se resolver. Deus. Saia daqui com essa palavra nessa noite, tendo firmado no seu coração que o Senhor Jesus ele é fiel. Jesus ele é poderoso para superar toda e qualquer adversidade. Aleluia. Não importa o tamanho da luta que você esteja enfrentando, Jesus é fiel e Jesus é poderoso. E Ele está todo o tempo ao nosso lado, caminhando conosco. Às vezes Ele pode até ficar em silêncio, como eu disse, mas o silêncio dele não quer dizer a ausência dele. E no momento certo Ele vai te sustentar. Eu falo por experiências próprias. Por muitas das vezes passei por situações que aos olhos humanos a gente olha e fala assim, e agora? Não tem mais jeito. O que eu vou fazer? Mas quando eu me recordo que eu sirvo um Deus que é poderoso, um Deus que a todo tempo Ele está pronto a nos socorrer,
Assim como ele fez com Pedro, diante daquela também tempestade, quando os discípulos estavam na embarcação, Jesus ele fica despedindo a multidão e depois ele vai caminhando por sobre as águas. Pedro então, ao olhar Jesus caminhando, no primeiro momento ali os discípulos pensam que é uma assombração, que é um fantasma, mas Jesus vai dizer para Pedro ir ao encontro deles. Pedro então desce daquela embarcação e começa a caminhar por sobre as águas. E após caminhar um pouco por sobre as ondas, Pedro vai focar o seu olhar não somente em Cristo, mas na tempestade dessa vida. Então ele começa a afundar. Jesus então vai com o seu braço forte ali e resgata Pedro. E é assim na minha e na sua vida. No momento de aflição, de luta, nós achamos que vamos até perecer. Estou afundando, não vou aguentar, não vou resistir. Mas o mesmo braço que sustentou Pedro é o mesmo braço que me sustenta neste dia. Se você está aqui nessa noite, não é por acaso. Não é porque nós somos bonzinhos, não. Não é porque nós somos merecedores, não. É porque a graça, a misericórdia do Senhor é que nos sustenta, é que nos mantém de pé. Não pense você, porque você vem aos cultos às terças, quintos e domingos, que nós somos merecedores, não. Se não fosse a graça, a misericórdia do Senhor, nós não estaríamos de pé. É a graça, a misericórdia dele que nos mantém de pé. E isso nós devemos ter firmado no nosso coração a cada dia. A cada dia ser grato a Deus pela fidelidade, por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Não abandone Jesus por nada, irmãos. Porque o mundo lá fora, o objetivo do mundo é nos oferecer algo que leva-nos a acreditar que lá fora é muito melhor do que estamos aqui. Né? Estou falando com jovens nessa noite. O mundo lá fora ele mostra certos banquetes que aos olhos humanos parece até bom, mas no final são caminhos de morte. Aos nossos olhos até parece bom, mas lá na frente não. Por isso não deixe-se ser seduzido pelo mundo. Permaneça fiel aos pés do Senhor Jesus, porque é o melhor lugar que nós possamos estar. É essa saudação que eu deixo para os irmãos nessa noite. Saia daqui com essa certeza no seu coração, que o mesmo Jesus que socorreu os discípulos ali em meio àquela tempestade, é o mesmo Jesus que hoje está na sua vida, que está na sua embarcação, e que nos momentos de adversidade, tempestade dessa vida, é o mesmo Jesus que vai acalmar a tempestade na sua vida e na minha vida, como acalmou a tempestade aqui na vida dos discípulos. Tenha essa certeza no seu coração e tenha certeza que Jesus é fiel na sua vida. E assim